A Lila tá aí? Tá, não é? Olha, a mãe ligou isto, não vem para aqui. Mãe ligou isto, não vem para aqui. Deixa eu lá ver isso aí. Olá, boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estou aqui de volta sobre os casos que têm dado o que falar aqui a partir das terras lusas, não é? Terras lusas. É um caso que tem deixado também as pessoas em estado de alerta. Este é um caso que eu resolvi também dar a minha opinião com base aos acontecimentos, né? E amanhã, ainda é domingo, estarei aqui novamente para falar de um caso que também deu, não é, que falar. Amanhã é outro tema, mas tem a ver também com o comportamento, não é, ou a atitude de alguns indivíduos na sociedade. Mas hoje eu voltei novamente aqui, não é, como eu teria dito, que iria regressar novamente, fazendo uma live que tem a ver aqui com as nossas crianças. Há bem há pouco tempo tive em live, não é, dei assim uma pausazinha, família, não é, atender um bocadito a família. Tive aqui a falar sobre as questões essas que têm ocorrido dentro do ciclo familiar em termos da pedofilia, do abuso sexual, não é? Da agressão sexual e por aí fora. Aquele é um outro tema relacionado com Angola, não é? Mas não deixa de estar ligado em todo o mundo, porque essas situações acontecem em todo o mundo, em todos os países, independentemente do continente. Não importa se é o continente africano, continente asiático, europeu, não é? Americano. Isto envolve criança
e deve nos alertar a todos nós. Mas hoje, não é, tive que juntar, não é, tive que juntar os dois temas para ser falado no mesmo dia, porque isso tem a ver, tem ligações, porque neste caso também, não é, das retiradas bruscas, não é, de crianças, essas do seio familiar, não é, por vezes em condições essas de internamento, não é, tem também nos chamado a atenção. Né? Muitas das vezes nós nos deparamos com N situações que envolvem também maus trato, não é, abandono de incapaz, abuso sexual e por aí fora. Eu quero lembrar aqui que antes de eu falar deste caso, também tive que fazer pesquisar sobre os estudos esses estatísticos, que são muitos, não é? Que são muitos e quando nós vamos fazer algumas pesquisas sobre os estudos esses estatísticos, nós temos que nos preparar mentalmente, fisicamente, não é? Para que então nós possamos tirar aqui alguns proveitos, não é? Sobre, não é, os números exatos. E eu me deparei aqui com alguns estudos já feitos pela agência Lusa, não é? A agência Lusa está sempre, não é? Está sempre em todos os contextos, tanto quanto de violência doméstica, tanto quanto de abuso sexual, tanto quanto, não é, da retirada dos filhos que vão, por sua vez, parar em determinadas instituições, como de tal forma também em famílias esses de acolhimento, não é? Mas sem esquecer aqui que também temos aqui, não é, temos aqui o posicionamento do governo, ao mesmo tempo, para que esses estudos estatísticos sejam, não é, sejam apresentados, por vezes também acaba por passar na Assembleia da República Portuguesa. Hoje estou novamente aqui a falar sobre os casos esses que acontecem aqui em Portugal, não é? São casos esses que também merecem a nossa atenção, são casos esses que têm deixado a sociedade um bocadito a norte, não é? E é um caso que muitas das vezes nós não demos muita importância, só demos importância quando acontece, não é, no seio, não é, no seio das nossas famílias. Lembramos aqui que em Portugal existem muitas instituições essas que defendem as crianças, né, que protegem as crianças, que têm estado debruçados sobre essas denúncias de crianças essas maltratadas, de crianças essas violadas, de crianças essas, não é, abandonadas, e que muitas das vezes também eles acabam por extrapolar, não é? Extrapolar, ainda mais quando não é, se deparam com algumas famílias essas de baixa renda. E hoje este caso veio mostrar o quanto as famílias de baixa renda não têm, não é, não são lhes dado o poder, não é, de permanecerem com seus filhos por serem pessoas essas de baixa renda, por não terem condições, melhores condições essas de vida. Mas há que analisar também quais são as condições dessas famílias. Não é? Nem todos nasceram para ser ricos, nem todos nasceram para ter o bom do melhor. Não é? Uns conseguem mais ou menos dar a volta à situação. Não é por causa de uma mãe que não tenha um contrato definitivo que faz com que, não é, essas instituições venham retirar os filhos, não é? Que tal marcarem a diferença, não é? Que tal marcarem a diferença? Eu tive aqui a acompanhar também o programa do Hernani. O Hernani é um jornalista que eu desde então tenho acompanhado e o posicionamento dele sempre, não é, tem chamado a atenção, não é, em todos os campos, porque ele tem sido justo com as pessoas, não é,
com as pessoas mais carenciadas. Por quê? Porque o Estado, ou o governo português deveria, não é, analisar os prós e contras, não é, o governo, o Estado, não é, tanto quanto as instituições que defendem as causas essas, não é, sobre a proteção de crianças deveriam analisar, não é, em que ponto, não é, devem retirar as crianças do seio familiar e que muitas dessas famílias que são lhes retirados os filhos são pessoas essas de baixa renda, são pessoas essas que vivem em uma situação menos agradável. Mas não significa que essas famílias devem ser retiradas automaticamente os filhos, como tem sido feito. É preciso que também nós façamos aqui uma chamada de atenção, não é? Em algumas técnicas que trabalham no ciclo dessas instituições. Muitas delas têm confundido, sim, quando é que devem retirar os filhos e quando é que não devem tirar os filhos, não é? E já teria me deparado com muitas dessas técnicas que trabalham somente para, não é, como é que eu vou dizer, para satisfazer esses mercados da doação, como famílias de acolhimento, né? Muitas das vezes essas técnicas não olham, né? Não olham sobre a situação em que a família vive, ou por vezes, não é, essas pessoas, não é, têm tendência de continuar a sustentar esses mercados, porque também o mercado é uma máfia que está metido dentro dessa coisa, né? Muitas das vezes nós ignoramos, mas existe uma máfia dentro dessas instituições que continua a alimentar, não é, dentro desse contexto de famílias de acolhimento. Como é que nós estamos em termos esses de natalidade em Portugal? Como é que nós estamos em termos de natalidade em Portugal? Né? Quando nós analisamos aqui no contexto da natalidade em Portugal, não é, o número está baixíssimo, baixíssimo. E muitas das vezes são as famílias carenciadas, famílias pobres que passam por essas humilhações, porque o pobre é que mais nasce, não é? E o rico, não é, aproveita-se desta onda de miséria para poder então abocanhar os filhos daqueles, não é, que por sua vez não tem, diga-se que não tem condições para sustentar essas crianças. E muitas das vezes, essas instituições enganam, e muito bem, não é, os tribunais. E muitas das vezes, quando são retiradas essas crianças, não são investigadas, é por mero capricho, porque às vezes também por mero capricho. Nós tivemos aqui também situações essas que aconteceram, não é, da retirada de alguns filhos esses, de crianças de filhos esses, não é, cabo-verdianos, guineenses, angolanos, santomenses, né? E que muitas das vezes esses casos não são dados importância, e não tem havido aqui vozes esses sonantes que possam, não é, inverter essa situação, não é? Como, por exemplo, tivemos também a experiência essa de uma das senhoras que teria vindo para Portugal, uma angolana que teria vindo para Portugal de férias com os seus filhos, não é? E resolveu então matricular os seus filhos enquanto ela teve de viagem para um outro país, deixou, não é, os seus filhos na responsabilidade, não é, de uma conhecida, e foi essa conhecida que automaticamente, não é, abocanhou, não é, traiu a mãe para que então ela pudesse se passar como mãe, não é, desta criança. E são muitas crianças que têm
estado nessa condição. São denúncias essas desconexas que muitas das vezes não são investigadas, não é? E analisando aqui a situação desta mãe, que por sua vez teria retirado seu filho do hospital. Pelos vistos aqui, eu acompanhei também aqui a entrevista da mãe, não é? Depois ela deixar o filho numa das instituições, não é? Ela deu o depoimento, não é? Deu o seu depoimento e chegou-se a uma conclusão que, afinal de contas, a criança também tinha visita da avó. Quer dizer o quê? Quer dizer que aquela criança não corria assim tanto, não estava tão desprotegida. Por quê? Porque tinha uma avó que fazia, não é, as suas visitas diariamente, não é, para então cuidar deste neto, não é? Nós às vezes não pensamos muito no que não é, devemos falar, né? Olhando pelos debates também que têm ocorrido aqui diante das televisões essas portuguesas, não é? Muitos dos comentadores estão contra essa retirada brusca da criança da mão dessa família. Por quê? Quando isso acontece, as crianças automaticamente são entregues às famílias esses de acolhimento. Não é? Diga-se que a criança, né? Diga-se que a criança corria o risco, não é? Corria o risco na mão da família por ser uma família essa pobre, uma família sem condição, né? Muitas das vezes nós confundimos que tipo de risco essas crianças, não é? Que tipo de risco essas crianças têm corrido. Analisando aqui também dentro da entrevista que a mãe deu, não é? A mãe diz que, não é, já tem um dos seus filhos, não é? Um dos seus filhos em uma instituição, né? Ou em uma família esse de acolhimento, né? Quer dizer o quê? Quer dizer que as técnicas que têm acompanhado esta família já tinha estado de olho, não é? Durante a gravidez desta senhora. Estariam de olho porque, não é? São essas coisas que muitas das vezes acontecem por uma outra situação acaba por envolver uma outra criança, né? Pelo visto é uma criança que estava a ser cuidada, mesmo sendo de uma família pobre, é uma criança que teve a ser cuidada, que teve a receber o carinho da avó, não é? Que teve sempre a receber também a visita da mãe. Quer dizer o quê? Quer dizer que não havia perigo nenhum, não é? Quanto a essa questão da retirada brusca, não é, da criança que foi entregue, não é, que vai ser entregue em uma família de acolhimento, né? Muitas das vezes o governo em si, ou o Estado em si, erra, não é? Tem errado muito. Sabemos muito bem que dentro desses programas de acolhimento ou de famílias de acolhimento envolve dinheiro, e muito dinheiro que envolve, não é? Que faz com que essas instituições fiquem lotadas, ou essas famílias de acolhimento, não é? Venham cada vez mais aumentar por causa destas máfias, porque é uma máfia que funciona ali, não é? Porque acharam a brecha de que, não é, com as crianças fariam muito mais, não é, dinheiro do que propriamente, não é, com melhor educação, melhor acompanhamento diante do seio esse da família, né? Porque não marcarem a diferença, em vez de estarem a retirar as crianças do seio das suas famílias, de qualquer forma, porque não pegarem esse dinheiro que pagam, porque é um negócio que pagam, né? Que pagam diretamente a essas famílias de acolhimento, porque essas famílias de acolhimento são pagas, elas recebem por isso, não é? Elas recebem por isso. Não sei se vocês conseguem perceber aqui.
não é que as crianças em Portugal têm direito a receberem um abono, né? Abono esse que, não é, enquanto a criança se tiver já 10 anos, 11 anos, são 35 euros, 34 euros, 20 euros, uma nem tão pouco, não é? E enquanto bebê, elas têm mais ou menos aí 90 euros, ou uma coisa assim. Não é? E quando essas crianças vão parar por uma casa ou uma habitação de acolhimento, não é? Esses valores são triplicados. São triplicados. São triplicados por quê? Porque existe aqui uma máfia que se alimenta fingindo que cuida, que ama, não é? Essas crianças. E é através dessas crianças que vão alimentando este negócio, que vão alimentando essas instituições, né? Por isso é que também existem essas pequenas máfias alocado nas escolas, não é? Alocado nas escolas. Se prestarem bem atenção, dentro das escolas também funcionam, não é? Por questões essas de alguém que conhece, que trabalha naquela instituição, né? Que trabalha, que alimenta, não é? Muitas das vezes são as escolas que trabalham juntamente com esses mafiosos. Não é? É um negócio não é, que precisa ser também desmascarado. Parece que não. Boa noite, boa noite, boa noite, Carlos Sebão. Né? Eu às vezes quando estou a fazer a live, não presto muito, não é? Porque eu quando começou a se perder o coisa, começou, né, a perder o sentido da live. Existe uma máfia que trabalha diretamente, não é, para alimentar esse mercado da adoção, não é, das famílias de acolhimento, não é, das casas de acolhimento, porque existem casas de acolhimento, existem famílias de acolhimento e existe também, não é, técnicas que se aproveitam por essas brechas, que não é, as famílias carenciadas. Quanto à questão da retirada dessa criança, não é? O Hernani disse muito bem, porque eu acompanho o Hernani, eu sei que o Hernani tem sido justo com, não é, as pessoas que mais precisam, não é? Porque ele fala claramente que o Estado deveria reverter essa situação, em vez de tirarem as crianças, não é, do ciclo familiar, não é, ou do seio familiar, não é, dessas pessoas, deveriam inverter o papel, não é, porque já que o Estado ou as instituições, não é, que defendem o direito das crianças, não é, já que essas instituições dizem que a família não tem condição para ficar com essa criança, porque não inverter, não é? Porque não pegarem esse dinheiro que oferecem, não é? Que oferecem a essas máfias, a essas famílias de acolhimento, porque não pegarem esse dinheiro e ajudarem a mãe a cuidar dessa criança, né? Porque não arranjar melhores condições de vida para que essa criança se mantenha dentro do ciclo familiar. Porque através destas máfias também consegue se alimentar aqui o mercado esse da pedofilia. Muitas das vezes essas crianças já teria falado, né? Muitas dessas crianças acabam por ser institucionalizadas e acabam por passar também por situações essas de abuso sexual, não é? Tráfico de seres humanos, tráfico de menores, para alimentar então outros mercados, e isso acontece, não é? Muitas dessas máfias acabaram por estar camuflado dentro não é, como é que eu vou dizer, desses problemas sociais. Quando nós olhamos aqui pelo caso desta senhora, não é? É um caso que merecia ser, não é, ser dado mais importância. É um caso que o Estado português deveria, não é,
analisar, deveria, como é que você deveria analisar, não é? Em que pé ou em que situação essa família vive, não é? O porquê que lhe foi retirado assim tão rápido, não é? A criança, não é? Para então ser entregue às famílias esses de acolhimento, não é? É aquilo que eu já teria dito bem há pouco tempo no que diz respeito sobre, não é, sobre os apoios sociais que são oferecidos, porque são oferecidos, é como se fosse, não é, essas famílias de acolhimento é como se fosse famílias essas escolhidas para cuidar daquela criança, mas automaticamente o Estado paga, não é? Paga para que essas famílias então possam, não é, cuidar das mesmas. Analisando bem aqui, se essas famílias de acolhimento tivessem mesmo condições essas para poderem cuidar dos filhos de outras pessoas, por que essas famílias aceitam, não é, receber apoio esse do Estado? Então essa criança é retirada da família miserável. Essa criança é retirada da família pobre. Essa criança é retirada porque os pais não têm condições para sustentar ou para criar essa criança, não é? Como é que eu vou dizer? Quer dizer, uma família pobre, se conseguir manter a sua criança no ciclo familiar, essa criança automaticamente recebe uma mixaria, não é? Uma mixaria, não é? Eu sei muito bem quais são os valores que essas crianças recebem quando têm 6 meses, 7 meses de abono, apoio social não é? Essas crianças recebem mais ou menos aí 80 euros, 90 euros, quiçá 100 e tal euros, não é? E quando essas crianças estão em idade essa compreendida dos 7, 8, os valores vão diminuindo, né? Vão diminuindo 40, 35, 30, 31 euros, não é? Porque os meus filhos nasceram cá, eu sei exatamente como é que isso funciona. Não é? Este dinheiro, estas crianças, enquanto estiverem no seio das suas famílias, recebem essa mixaria. Olha a porta, olha a porta. Quem está a fazer esse barulho de bater a porta? Essas crianças, enquanto estiverem no seio familiar das suas famílias pobres, essas crianças recebem uma mixaria. E quando essas crianças são automaticamente entregues a essas instituições, essas crianças automaticamente, as famílias ou as instituições recebem o triplo, não é, daquilo que as crianças normalmente recebem, não é, enquanto estiverem no seio dos seus familiares, não é? Isto é injusto. Se o Estado sabe que aquela família não tem condições para sustentar ou para dar uma vida melhor àquela criança, por que não o Estado arranjar mecanismo para que essas famílias possam manter, não é, as crianças, não é, no seio da sua família? Por que não o Estado arranjar mecanismo para que essa criança, não é, consiga ter melhor vida, melhor, não é, melhor como é que eu vou dizer, melhor proteção dentro do seu lar? Por que essas crianças são retiradas automaticamente, né? São perguntas essas que nós devemos fazer, porque já está a ser, não é? Já está a ser essa situação já está cada vez mais pior, meter em risco, não é? Tirando essa criança do ciclo familiar, mesmo sendo pobre ou não, essas crianças deveriam ser mantidas ali. Desde que não corram perigo, não é? Desde que não corram perigo, essas crianças deveriam ser mantidas ali, não é? No seio da sua família, né? É por isso que nós temos muitas instituições abertas aqui, muitas instituições, não é, que dizem defender causas essas, ou direitos esses das crianças, e acabam por, não é, estar camuflado por detrás disso tudo, que é o tráfico
não é, de menores, aproveitamento por detrás da desgraça de quem chora, aproveitamento por detrás da desgraça de quem lamenta, aproveitamentos esses que, não é, muitas das vezes são aproveitamentos esses feitos para então sustentar, não é, famílias essas ricas. Muitas das vezes essas crianças também são usadas como, não é, escravos em determinadas famílias, esses de acolhimento. Parece que não, mas é verdade, né? Quando nós falamos sobre eu, a Clara, falei sobre o abuso sexual e fiz questão de investigar aqui alguns em alguns portais, não é, em algumas agências, não é? E o que eu tenho aqui também é assustador, não é? Envolve sempre crianças essas que passaram por violência doméstica, crianças essas que passaram por processo esse de abuso sexual, agressão sexual, e é tal e qual o tema que eu falei bem há pouco tempo. É assustador, não é? É assustador. Mas muitas das vezes esses abusos sexuais também acontecem dentro dessas instituições de acolhimento. Dentro dessas instituições de acolhimento, não é? Muitas das vezes também acontece nas escolas, muitas das vezes acontece também dentro do ciclo esse familiar, não é? Temos muitas instituições ali que, não é, nos anos atrás também tiveram envolvidas ali os escândalos da pedofilia, quando deu o boom dos escândalos da pedofilia, não é? Das crianças que sofreram, não é, nas mãos dos pedófilos, não é? Envolvia as figuras essas, muitas das figuras conhecidas da política. Aí, meus pés, muitas das vezes envolvia figuras essas da política, padres, os padres também estão metidos nisso, por isso é que muitas dessas instituições religiosas têm tendência também de abrirem esse espaço para poderem, não é, acolherem as crianças de famílias carenciadas e aproveitam-se também ao mesmo tempo praticarem, não é, essas práticas maliciosas, né? Essas famílias, muitas dessas crianças que vão parar dentro, não é, dessas instituições, nem todas estão em condições essas a correrem risco dentro da família. Muitas das vezes é porque a família é pobre, não é? Muitas das vezes é porque a mãe não tem um contrato fixo, não é, na empresa, às vezes o pai não tem um contrato, não significa que a família, não é, a família, quando uma família não tem um contrato fixo, não significa que a família não tem condições, não é, de sustentar os seus filhos. Muitas das vezes as pessoas fazem leituras erradamente, porque muitas das vezes as pessoas também escolhem, não é, trabalhar em condições como estas. Por quê? Porque eles vão ter muitos, não é, vão ter muitas, como é que eu vou dizer, muitas, vão ter muito trabalho, não é? Sendo figuras essas que trabalham sem contrato, eles acabam por fazer várias horas essas, como é que se diz, horas extras, horas de curto período, e vão tendo, não é, várias atividades. Não significa que essas pessoas não têm condição para sustentar os seus filhos, né? Muitas das vezes são essas famílias que acabam por serem lhes retirados os filhos. E isso acontece aqui em Portugal. Nós estamos a falar de Portugal. Quantas e quantas crianças, não é, foram retiradas no seio das suas famílias por situações essas de pobreza, não é? Quando nós falamos sobre as questões essas de crianças retiradas, eu tive aqui a assistir também, porque eu não deixo de assistir vários vídeos de outros países. Eu tive aí a assistir uns vídeos de uma senhora na França, não sei se é na França ou na França, né, que lhe foi retirada, estava a ser retirada aos filhos, não é? Por
quer dizer, ela está em processo esse, como é que se diz? Ela está em processo esse de, como é que se chama na França? Ela está em processo de asilo, não é? Mesmo a pessoa chegando na França, obrigatoriamente tem que passar por esse processo de asilo. E a senhora está a ser retirada automaticamente as crianças, não é? E as pessoas são humilhadas de tal forma por causa do sistema. Quando nós falamos sobre o sistema, não é? Não é? Dentro desse sistema está incluído, não é, pessoas essas até que sabem das leis, que entendem das leis, mas muitas das vezes são essas pessoas que conseguem, não é, passar de trás para então, não é, para então driblar essas leis, não é? Eu vou partilhar, não vou partilhar aqui, eu acho que aqui não vou poder partilhar aqui o vídeo da senhora que está a ser retirada os filhos na França. Vou partilhar no meu Facebook, porque eu consegui encontrar o vídeo a partir daqui do TikTok, mas eu vou partilhar isso no meu YouTuber e também no meu TikTok, no meu Facebook, para que as pessoas então possam saber exatamente o que está acontecendo, né? Quando nós falamos sobre a miséria, não é? Quando nós falamos sobre a miséria, a miséria é um programa, não é, feito pelos que governam, né? O que eles fazem? O que eles fazem é continuar a manter as famílias em estado esse de pobreza ou de miséria para que eles possam se aproveitar, não é? Para que eles possam se aproveitar dos filhos, não é, destes mesmos miseráveis. Quando nós falamos sobre as retiradas, muitas dessas famílias têm relatado, não é, a forma em que estão a ser seguidas, a forma em que estão a ser, não é, tratadas, não é, por serem pessoas essas sem um contrato de trabalho, né? E eu vou entrar já aqui, para que isso também não fique muito extenso, porque hoje, de hoje para hoje, já fiz lives essas enriquecedoras, né? E muitas das vezes essas crianças são tratadas como um mero negócio, não é? O próprio Estado abandona, é o próprio Estado que destrói a família. Ao mesmo tempo, é o próprio Estado que também alimenta esse mercado, né? Não, isso já não é daqui, isso é daqui, né? E tenho aqui os estudos estatísticos também que eu fui mesmo pesquisar, não é? É importante que as pessoas, não é, investiguem, é importante que as pessoas busquem um bocadinho também de clareza, não é? Quando se toca a esses casos. E eu vejo aqui que, não é, para que esses crimes tenham continuidade, é porque o Estado não dá muita importância. Porque não fazer a diferença. Muitas dessas crianças são estudos esses Portugal, não é? Portugal, não é? A agência Lusa, não é? Temos aqui a agência Lusa, depois temos aqui o posicionamento não é? Supervisionado pelo governo, temos aqui tudo, né? Começamos por aqui. Em Portugal, a agência Lusa, 70% dos acolhimentos de crianças e jovens em 2024, não é? Foram através de denúncias essas de abusos sexual, abandonos, violência doméstica, porque também crianças sofrem de violência doméstica, mas às vezes não é sempre por violência doméstica, às vezes é por vingança de um vizinho, discutir com um vizinho, e o vizinho automaticamente denuncia por ter raiva. Há vizinhos esses que usam a sua raiva para poderem se vingar, não é, do outro por não ter lhe dado muita confiança.
por também invejar não é, a alegria da família não é, do outro. Não é? E isso acontece. Não é? Eu tenho recebido aqui também muitas mensagens com relação a isso. Foram denunciados pelo vizinho, foram denunciados por... Entendeu? Isso acontece principalmente aqui em Portugal. Não é? A violência, também por violência doméstica. Esse é um relatório. Os relatórios apresentados em Portugal, houve 9.434 casos de negligência, não é? Esta senhora que foi lhe recebida a criança, não é, bem há pouco tempo, não é? Foi dito que foi-lhe recebido a criança por negligência, não é? Eu tenho aqui os estudos para eu partilhar aqui com vocês. Por negligência. Negligência, não é? São os fatos apontados, né? 2024. De 2024 foram entregues na semana passada na Assembleia da República. Por isso é que eu disse que aqui também temos o posicionamento dos políticos na Assembleia da República. Em 2024 foram entregues na Assembleia da República, a semana passada, não é? Na Assembleia da República, foram identificadas, não é, 13.850 situações de perigo sobre, não é, a fuga ou as crianças, de negligência sobre crianças, as quais 11.680, não é, crianças são jovens a partir dos 12 aos 15 anos. Lembramos aqui que o caso que eu falei bem há pouco tempo, não é, da Angola, não é, o abuso sexual, não é, acontece logo nos primeiros anos de vida. Também, não sei se vocês lembram, não é, o caso daquele pai que acabou por violar o bebê, não é, chegar ao ponto de esfolar a própria criança. É criança, essa não é de colo, não é, tal e qual como acontece em outros países. Não é? Que no ano passado foram retiradas das famílias biológicas, não é? Foram retiradas das famílias biológicas, lê-se de forma clara as situações do relatório segundo a qual houve, não é? Houve 9.434 casos, não é? 850 situações de crianças em abandono ou entregue a si próprio, 479 de violência doméstica, não é? 548 por maus-trato físico ou 313 casos de abuso sexual, entre outras situações. Não é? São estudos esses, não é? É importante que as pessoas, não é, busquem, assumem-se diversas tipografias e a falta de supervisão e acompanhamento de famílias, não é? São 31,4 segundo da exposição a modelo parentais desviantes, modelos parentais desviantes, não é? 17,4 fraca valorização a nível da educação, 16,5 a nível da saúde, 16,1, não é, 16,1, não é, refere-se os casos, não é, da idade compreendida dos 12 aos 17 em 2024, não é? Esses são dados, esses estatísticos que estão lançados aqui, não é?
ah, maus tratos, situações essas de acolhimento. Existe também maus tratos em situações essas de acolhimento, famílias de acolhimento, não é? Instituições de acolhimento, porque família de acolhimento é uma coisa, não é? E instituições essas de acolhimento também é outra coisa, não é? Que são 4.3 situações em perigo, não é? Abuso sexual 2, isso tem a ver com as retiradas também automáticas de algumas crianças que são postas em determinadas instituições e também em algumas famílias esses de acolhimento, não é? 2.3, não é? Exposição verbal e física, não é? De matriz, cariz sexual, 60,4 evidência predominando, não é, no sexo, não é, feminino, 72,8 em faixa etária dos 2 aos 17 anos. São essas faixas etárias que têm estado, não é, em situações essas, não é, de perigo, tanto quanto no seio da família, tanto quanto nas instituições, porque dentro das instituições também acontecem. Muitas das vezes nós achamos que quando uma criança é retirada no seio familiar, essa criança estará bem protegida dentro das instituições. E às vezes as violações, as agressões sexuais acontecem entre jovens, e muitas das vezes também acontecem, não é, quando essas crianças estão sob tutela de alguns, não é, de alguns, como é que dizer, de alguns protetores, não é? Muitas dessas crianças, não é? Muitas dessas crianças são retiradas para dar nas famílias essas ricas, não é? As crianças são usadas para serem oferecidas nas famílias ricas, e essas famílias ricas, quando recebem, não é, essas crianças, eles fazem o que bem entender na hora que eles bem querer, não é? E não medem as consequências, porque são famílias essas protegidas por um Estado, não é? O Estado, não é? Por vezes é o Estado que paga para que essas famílias, não é, possam cuidar dessas mesmas crianças, não é? Famílias essas de acolhimento. É um escândalo isso, é um escândalo, não é? Esse mercado, não é? Esse mercado precisa se reverter a situação desses mercados, porque são mercados esses, funcionam como tal qual mercados esses escuros, né? Usando famílias carenciadas para poderem, não é, satisfazer o capricho dos ricos, satisfazer de famílias essas, né? Muitas das vezes são famílias essas que usam as suas influências para poder então dominar esse mercado, não é? Por isso é que nós temos muitas instituições abertas, não é? Que facilitam, não é, a via de negócio, não é, deste mercado. Eu estou a ser mesmo um bocadinho maldosa aqui, não é? Como eu tenho sido sempre, né? Como rígida. Quando eu trago aqui esses assuntos, eu não trago esses assuntos para maciar a pele de quem ele seja. Eu trago sempre o assunto para que as pessoas possam refletir que são casos esses sérios que carecem da nossa atenção, carecem, não é, carecem de mais investigação diante da família, não é? Quando recebe-se uma denúncia da família, não é? No que diz respeito sobre maus trato, violência e por aí fora, deve haver mesmo investigação também, né? Eu sou daquela que defendo a investigação profunda, não é? Antes de serem retiradas essas crianças. Tudo bem, há momentos que, não é, as instituições devem agir, não é, rapidamente, mas há momentos que as instituições não fazem esse tipo de investigação. Há momentos que
não é, certas famílias encontram técnicas essas despreparadas, não é, orgulhosamente, com coração duro, e acabam por meter em causa também a vida, tanto quanto dessa criança, como também a vida da família, não é? Olhando aqui pela situação da senhora que foi recebida ao bebê, não é? É preciso que haja aqui investigações essas correta, não é? Correta. Soubemos nós que o bebê recebia a visita da avó, então significa o quê? Significa que a criança não corria assim tanto perigo, não é? Quer dizer, a mãe do bebê está, não tem condições essas para poder criar ou para então dar melhor condições de vida, mas aqui entra o papel da avó ou do avô. Então é importante que também as instituições venham valorizar o papel dos avós, não é? Diante desses problemas. E muitas das vezes as avós não são consultadas, não é? É preciso que o Estado também venha consultar quais são as condições ou quais são as probabilidades, não é, da avó receber essa criança para que então essa criança possa estar, não é, possa estar, possa ser cuidada, não é, como deveria ser. Vamos aqui com base ainda aos estudos, né? Porque devemos também elucidar aqui, não é? Então, diante desses números todos apresentados aqui, mostra-se claramente que ainda há muito trabalho a fazer, Precisamos de programas esses que possam ir de encontro com as famílias miseráveis. Ai, não, essa criança não pode ficar no seio dessa família porque essa família não tem um contrato, porque essa família não tem condições melhores de vida para essas crianças. Porque não o Estado, não é, trazer novos programas? Porque não o Estado olhar de frente a essas famílias? Porque nós sabemos, o que nós sabemos aqui é que o salário em Portugal, o salário mínimo, é uma miséria. É uma miséria. Como é que estão as famílias? Não é? Como é que está o mercado do arrendamento, senhores? Senhores, o ordenado já é coxito, não é? O ordenado já é coxito e a renda de casa, olha, são exorbitantes. Quantas famílias estão nessas condições? Quantas famílias tiveram que abandonar as suas casas, deixaram que, passaram por situações essas de despejo, não é? De despejo, e o Estado não quer nem saber, não há programa de habitação péssima, não é? Em vez de estarmos aqui a tocar sempre na mesma tecla, ou tocar sempre a mesma viola no contexto esse da imigração, os imigrantes, senhores, tem mais programas, não é? Que todos vocês deveriam se debruçar. Não é? Como é que é possível um governo dar, não é, diante dos seus programas esses, não é, de política, não se debruçar aqui no lado dos arrendamentos? Como é que nós estamos em termos de arrendamento? Péssimo, um salário de 800 e pouco, não é? A pessoa, se chegar até os 1.200 é por causa das horas, é por causa dos turnos rotativos, tardes e noites. Se for feriado, ganhar mais uns 50 euros a mais ou uns 25 euros a mais, não é? São situações essas que deixam as famílias nesta condição, não é? São programas esses que deixam as famílias nessa condição. Este é um tema, não é? É um tema que tem dado o que falar, não é? É um tema que cada um de nós devemos refletir, sendo imigrante ou não, porque todos nós fizemos desconto, pagamos imposto. Onde nós pagamos os nossos impostos é onde nós devemos também, não é, apresentar as nossas críticas. Porque não é normal, a família pobre é sempre descartada, não é? Os ricos são sempre os beneficiados, quem não é, lhes dado a oportunidade de diminuir o imposto são os ricos, são os empresários, não é? E isso está mal, não é? Está mal, não é?
a importância é importante referirmos aqui que existem 117 destas crianças e jovens são da tipografia, não é? A tipografia foram vítimas de violência, não é? Violência doméstica, violência sexual, abuso sexual, agressão sexual, não é? E outros atos sexuais, não é? 37, não é, 0,6, a maioria é femininas, não é? Femininas, como eu já teria dito no início, não é, a idade compreendida é dos 12 aos 17 anos. Muitas dessas crianças têm passado por muitos, não é? São abandonados, não é? Não são ouvidas, são feitas como se fosse um produto, não é? Arremessado de um lado para o outro, não é? E muitas das vezes, quando essas crianças chegam até os 18, depois de chegarem à idade compreendida aos 18 anos, automaticamente essas crianças são postas na rua, sem mais ou menos, não é, sem mais ou menos terem para onde ir, porque muitos desses jovens que passam por essas situações, automaticamente vão parar nas ruas, são abandonados pelo Estado, não existe programa nenhum que possam acolher esse jovem, né? E muitas das vezes esses jovens, essas crianças que foram antes criança, anteriormente, são abandonadas. Quer dizer o quê? Quer dizer o Estado ou o governo só se interessa enquanto essas crianças, não é? Enquanto essas crianças movimentam dinheiro. Pois essas crianças deixando de movimentarem as massas, o dinheiro, né? Essas crianças automaticamente na idade de 18 anos são descartadas, né? Experiências acompanhadas de crianças que estão em certas instituições tenham, né? Muitas das vezes, não é, essas crianças dentro dessas instituições acabam por ter também, não é, filhos esses antes da idade compreendida, não é? E essas crianças são automaticamente retiradas, não é? São retiradas para continuar então a alimentar esse mercado. Quantas e quantas crianças, adolescentes foram, não é? Foram, como é que eu vou dizer, nos hospitais, por exemplo, uma adolescente que entra no hospital para ir ter o bebê, uma adolescente na idade compreendida dos 15, 17 anos, quantas vezes essas pessoas foram retidas, não é? Foram retiradas os filhos sem que o Estado pudesse lhes dar a oportunidade de refazer as suas vidas. Já perguntaram a essas crianças se têm, se conseguem mais ou menos levar a vida na sua normalidade? Onde os projetos, os programas sociais que podem, não é, que podem fazer com que essas crianças estejam incluídas, não é, em programas esses sociais. Temos ali também, existem situações ali que precisam ser melhoradas, não é? Existem aí situações essas que precisam ser melhoradas, não é? Quando se toca em adolescentes esses que, por sua vez, têm já bebê, não é? Na sua posse, não é? O governo precisa melhorar cada vez mais, precisa arranjar novos programas para que essas crianças possam encontrar, não é, o rumo certo para que elas possam também cuidar dos seus filhos, né? Por isso é que esse mercado das adoção, das famílias de acolhimento tem se mantido, não é? Isto é uma máfia, isso não é, um trabalho que deveria envolver aqui, não é? Pessoas essas como é que eu vou dizer, pessoas essas que têm o conhecimento de causa sobre, não é, esta onda não é, dos jovens adolescentes. E é triste quando nós nos deparamos com esses números aqui absurdos, são números esses gravíssimos, né? Isto ainda na luz a relatório, não é?
relatório de caráter anual. Esse é um relatório de caráter anual. Né? Este que eu estou a ler agora é um relatório de caráter anual. Foram retiradas das famílias 6.349 crianças em 2024. Foram retiradas, não é, crianças no seio das suas famílias, 6.349 em 2024. Um relatório anual para esse número é um grito para a sociedade, não é? É um grito para a sociedade. E ele diz assim, mas esse número não é, veio baixou por apenas 97 crianças por ano. Este ainda no contexto esse de acolhimento. No contexto esse de acolhimento, aumentou, no contexto de famílias de acolhimento, aumentou 37%. Né? E diz assim, o governo aponta também que, por isso é que eu disse que aqui também tem, o governo aponta que 88,5% das crianças e jovens estão em perigo permanente, em meio natural de vida, e apenas 11,5 foram localizados em casas de acolhimento. E este número é um número absurdo, porque muitas dessas crianças, quando vão parar também ali nas instituições, ou em casas de acolhimento, ou em famílias de acolhimento, muitas dessas crianças, não é? Muitas dessas crianças são retiradas bruscamente. Muitas dessas crianças, não é? Os pais deixam as crianças na escola e os pais assustam que as crianças já não estão na escola porque alguém veio os buscar, não é? Muitas dessas crianças também, através das birrentas de algumas auxiliares de escola, é que fazem com que esse número dispara. Dispara por quê? Porque muitas são amargas, muitas delas são, como é que eu vou dizer? Muitas delas são amargas, muitas delas não têm amor, não têm carinho, não têm afeto, não é? Muitas delas, não é? Muitas delas estão ali somente para, não é, dar, não é, dar sinais a certas instituições, não é, para que então certas crianças sejam mesmo retiradas. Ai, a criança teve a vomitar. Ai, a criança veio com as calças rotas no joelho. Há momentos que as crianças nas brincadeiras rasgam as calças, senhoras. Há momentos que as crianças estão estragam calçados, não é? As crianças devem ter espaço para brincadeira. As crianças, não podemos usar as crianças como pessoas adultas. Devemos cuidar das crianças, devemos deixar as crianças terem as suas brincadeiras como crianças. Mas é preciso que haja, não é? Preciso que haja, não é, controlo, não é, sobre essas brincadeiras, né? Não, aquela criança, há momentos que há certas denúncias que têm sido feitas aqui, são desconexas, sem sentido nenhum. Então é preciso que essas instituições ou esse Estado também tenha atenção, não é? Que tipo de denúncia, né? Por que não investigarem essa denúncia? Por que não é, chamarem essas pessoas para poderem ser ouvida? Porque, não é, houve ali uma situação que aconteceu aqui com uma das angolanas que foi lhe retirado o filho, não é? Porque parece que ela não deu conta que os dois filhos teriam tido uma briga, não é? E pois o filho está na escola, o filho contou aquilo na auxiliar, e a auxiliar automaticamente, não é, deduziu que foi a mãe que maltratou
a criança, porque a mãe já teria lhe passado a responsabilidade de que ela, na ausência dela, ela é a mãe daquela criança. Existem pessoas amargas dentro dessas instituições públicas, existem pessoas não é, que não deveriam estar em determinados sítios. Isso acontece, e acontece sim. Não é? Então vamos prestar bem atenção aos sinais, não é? Quando se toca em receber os filhos de algumas famílias carenciadas, porque não marcarem a diferença, porque não reverterem o papel, em vez de pegarem aquele dinheiro para dar, oferecerem ou pagarem o serviço de uma família de acolhimento, porque não inverter o papel, não é? Acolherem essa mãe, não é? Ajudarem essa mãe até que, não é, ela possa encontrar aqui uma via de poder se sustentar. Porque não ajudarem essa mãe a encontrar uma via que ela possa estar segura para então poder acolher o seu filho? Por que não? Não é? E parece que não, muitas dessas técnicas trabalham ao contrário. Em vez de trabalharem para o bem das famílias, elas trabalham ao contrário para poderem destruir certas famílias, né? E falando aqui do Hernani tem razão, não é? Tem razão sim, que, não é? Que esta criança foi retirada assim por ser ou por ter pertencido a uma família pobre. Quer dizer que o pobre não tem direito. Os ricos têm direito de se apoiarem, de se beneficiarem pelos filhos dos outros. Que nasçam, já que vocês dizem que os pobres nascem muito, então deixem de beneficiar dos filhos dos pobres. Deixem de beneficiar os filhos dos pobres, né? Deixam de se aproveitar por detrás da desgraça dos pobres, né? Eu sei que existe um mercado por detrás disso tudo, mas é preciso que as pessoas que passam por essas situações venham denunciar cada vez mais. Então, uma avó que está sempre presente na visita, não é? Na visita, já perguntaram se essa avó, não é? Se essa avó poderia estar com essa criança, poderia cuidar dessa criança. Já perguntaram nos avós, tanto quanto na parte do pai dessa criança ou na parte da mãe, qual é a possibilidade delas terem essa criança no seio da família? Já fizeram essa pergunta, não é? Quer dizer, isso já não importa. O que importa aqui é o business, é as jogadas, é os negócios que existem aqui dentro dos programas esses sociais. O que importa aqui já não é, já não se importam mais com as famílias. Quer dizer o quê? Quer dizer que, não é, as famílias pobres, miseráveis, não têm voz. Não podem, a momento nenhum, manterem os seus filhos, não é, como deveria ser feito. Quando nós falamos sobre esses números, são números esses assustadores. Parece que não são números assustadores. São números assustadores, né? Nós estamos a falar de coisas sérias, né? Estamos a falar de coisas sérias, nós estamos a falar de coisas essas que acontecem tanto quanto no ciclo, não é? Ambientes esses sociais, ambientes esses de família. Esse da Angola, já teria falado, não é? E eu faço questão sempre de ir investigar alguns estudos, não é? Consultar alguns estudos estatísticos, que é importante, porque é preciso que cada um de nós, não é? Cada um de nós façamos aquilo que muitas das vezes as instituições não fazem, né? Baseando por cima dos estudos estatísticos, para que nós possamos então também trazer informações essas corretas, né? Com base a esses acontecimentos. Quando nós olhamos no que diz respeito sobre a retirada dos filhos no seio das suas famílias. Olhamos pela França, como é que a França faz, não é? É desonesto, não é? Quando nós olhamos nos casos que acontecem aqui em Portugal, também por vezes são retiradas essas desonestas. Quando nós olhamos aqui
não é? Na Inglaterra, não é? Também acontece muitas das vezes, não é? Acontece muitas das vezes retiradas essas bruscas, né? Não, eu não estou a dizer que não deve haver esse tipo de serviços, não é? Que possam defender, não é? As crianças. Tem que haver mesmo esses serviços, não é? Porque até as pessoas que deveriam ser retiradas, essas crianças, não são retiradas. Não são retiradas, são pessoas essas que metem as crianças em ambientes esses inadequados, não é? Tivemos ali uma mãe também que, por sua vez, teria saído, não é, para um jantar, não é, um jantar da empresa, que abandonou os filhos dentro de casa, não é? Esqueceu-se, embebedou-se de tal forma, esqueceu que deixou os filhos, quer dizer, não apareceu no mesmo dia, apareceu num outro dia seguinte, depois de um telefonema. Então é preciso começarem a selecionar aqui os casos, né? Temos aqui gente, esse também, de pessoas essas que vieram por sua vez para Portugal, não é, que também têm estado a pôr em causa a vida dos bebês, algumas pessoas aí, não é? Porque eu tenho chamado aqui a atenção tenho dado aqui alguns sinais para que ela possa acordar, não é? Porque a criança não é, as pessoas não devem meter em causa, não é? Não devem meter em causa a vida da criança. Porque se existe lei, as leis devem funcionar para aqueles que metem em perigo, não é? Que metem em perigo, não é? Os filhos. Muitas das vezes o sistema trabalha ao contrário. Aqueles que metem mesmo em causa a vida dos filhos não são tidas nem achadas, não são chamadas. E aqueles que procuram amenizar, não é? Que procuram desenrascar para que os seus filhos possam se manter no seio da família, muitas das vezes essas pessoas é que lhes são retiradas os filhos. Então, a maioria, não é? Quando nós falamos sobre, não é? Quando nós falamos sobre as famílias de acolhimento, muitas dessas famílias de acolhimento também, não é, têm sido famílias essas, não é, que têm posto em causa ou em perigo, não é, as crianças, não é? Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou dizer? Eu não sei se quando essa criança é entregue na mão das famílias essas, não é, famílias essas de acolhimento, essas crianças têm mesmo a total segurança, não é? São mesmo bem tratadas, não é? Como é que elas são tratadas? Então é preciso também fazermos essas perguntinhazinhas que têm estado em falta aqui, não é? Quando acontecem, não é, essas situações, não é? Por isso é que muitas das vezes, não é, as famílias pobres são prejudicadas e acabam por beneficiar essas famílias. Oh, senhores, procurem formas de poderem, não é, ter uma criança ao vosso cargo. Façam filhos. Não estejam a se aproveitar com os filhos dos pobres. Famílias de acolhimento. Essa família de acolhimento, não é? Usam e abusam do dinheiro para poderem destruir a vida de quem não deveria. Então, é mais ou menos isso, não é? Por hoje, ficamos por aqui, não é? Quando nós falamos sobre as questões essas sociais, não é? Não escolhemos país, não escolhemos etnias, não escolhemos religião. Falar das retiradas de crianças não tem fronteira. Atenção, não tem fronteira. Falar de abuso sexual também não tem fronteira. Então, a maior atenção, não é? E muitas vezes, essas famílias que têm na sua posse crianças essas adotadas, muitas das vezes, essas famílias, não é, têm nos deixado a desejar. Porque muitas delas usam as suas influências para poderem, então, não é, para poderem distorcer ou destruir, não é, os pais dessas crianças, inventando história, e isso acontece, parece que não, isso acontece para que essas pessoas
possam ficar com os filhos dos outros, essas pessoas são capazes de inventar mentira, calúnia, difamação, não é? Façam os vossos filhos, por favor, deixam de sustentar os mercados escuros, não é? Que alimentam, não é, o abuso sexual, que alimentam, não é, o tráfico de seres humanos, que alimentam o mercado de tráfico de crianças, que alimentam os mercados de pedofilia, porque muitos desses senhores que se dizem famílias de acolhimento, que têm os poderes todos, usam e abusam, não é? Usam e abusam como se fosse, não é, nada. Então, precisamos nós de começar a inverter aqui o papel, não é? Eu quero dizer assim que muitas dessas famílias também sofrem caladas, porque não tem quem pode, não é, os defender, não é? Um advogado é muito caro, muito caro. Eu sei muito bem que contratar um advogado é sempre caro, não é? Mas é preciso que a sociedade abra os olhos, não é? Sejamos nós os fiscais, não é? Os críticos desses programas, esses de acolhimento, ou de famílias, esses de acolhimento, não é? Jucolomesso, não é? Como dizia Moene, não é? Então é preciso que as pessoas, cadiço caseca, cadiço catona, não é? Nós não devemos confiar a todos, não é? Devemos estar sempre atento, não é, aos sinais, não é? Quando te sentires um bocadinho, não é, perdida, não é? Não procure muito desabafar com as auxiliares das escolas, não procurem muito desabafar, porque essas não é a solução, né? Porque muitas delas trabalham exatamente como espias, como senhoras de recados, como senhoras essas, não é? Que trabalham ao contrário. É mais ou menos isso. Hoje fico por aqui, já são 20h55, não é? Quem sabe até já, até amanhã, que aqui também é um espaço para o amor, não é? Vigiem, nem todo o amor que é oferecido, não é? E é mais ou menos isso. Precisamos nós de encontrar solução para que as nossas crianças ou os nossos sobrinhos não sejam, não é, bolas de arremesso, não sejam a via de negociações ou de alimentar mercados esses, não é, da adoção. Os nossos filhos, eu tinha um cartaz que dizia assim, que os nossos filhos não são produtos para alimentar o mercado de adoção. Este estava num cartaz meu, que eu costumo sempre me apresentar em algumas manifestações. Os nossos filhos não podem se tornar produtos para alimentar o mercado da adoção. Então, a maior atenção a todos aqueles que se encontram em condição essa de pobreza, não é? Tomem atenção, tomem nota, porque nós vivemos em uma bolha, não é? Vivemos em uma bolha onde quem comanda é aquele que tem dinheiro, não é? Aquele que não tem dinheiro não merece. É isso que eles têm feito. Um bem-aja para todos vocês, um até já, que aqui também é um espaço para o amor. Quem sabe até amanhã estarei aqui. Mais um caso sobre atitudes, comportamentos racistas. Amanhã. Um bem-aja. Abraços.